Eu descobri já 1 ano e meio, 2 anos atrás, através de Jesus, uma força, uma fé incrível que me deu energia, me deu tranquilidade, me deu equilíbrio em muitos momentos de desequilíbrio, de dificuldades. E a partir do momento que eu pude experimentar toda essa força, ter essa experiência que eu tive, foi algo que eu não larguei mais e não pretendo largar, porque é uma experiência fantástica. E ela funcionou como ainda funciona muito, não só nos momentos de dificuldade, mas também em momentos de alegria, onde, de certa forma, você consegue curtir melhor ainda os bons momentos. Você faz preces, por exemplo, antes de uma corrida? Eu oro, eu rezo, sempre rezei, mesmo antes de eu me aproximar mais de Deus, eu sempre rezei. Toda vez que eu entrava num carro, me dava mais paz, me dava mais tranquilidade. E a partir do momento que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais esse Deus Todo-Poderoso, né, através de Jesus, e experimentar Ele de uma forma mais viva, só melhorou essa condição de força, de energia, de fé. E isso tem sido fundamental na minha vida, desde então. É bastante destacável, Ayrton, seu interesse pela Fórmula 1 em Interlagos. Nós estamos prestes a ter um grande prêmio Brasil de Fórmula 1 no Autódromo de Interlagos. Por quê? O Ayrton Senna quer pilotar e quer ganhar uma corrida em São Paulo, na sua cidade? Na verdade, simplesmente eu estou em São Paulo, conheço um pouquinho de corrida. Coincidiu que eu fiz uma visita em Interlagos com o Bernie logo no início das obras. E ali me envolvi, sem querer, com o pessoal que está responsável pelas obras. O pessoal da Shell, da Prefeitura, da Vega Sopave. E foi natural que eu, podendo, desse um pouco do meu tempo para ajudar, somar força com todas as partes envolvidas para fazer dessa obra uma obra bonita, segura e que dê a Interlagos uma Fórmula 1 de alto nível, uma grande corrida em março e que seja um show para o mundo inteiro. Se possível, com a vitória de Ayrton Senna. Sem dúvida, no que depender de vontade, não vai faltar. It's a little bit different. So you're gonna let it go? I have a little bit more pressure than, you put me more pressure. Você tem muitos inimigos? Eu não estaria dizendo a verdade se eu dissesse que não. Tenho. É uma consequência da competitividade e de tão competitivo que eu sou também, como caráter, como personalidade. Mas esses inimigos estão concentrados ali na minha profissão, né, na competição em si, não fora. Fora não tem inimigos, eu tenho uma vida nesse aspecto muito tranquila. Passado aquele incidente do Grande Prêmio do Japão, cabeça fria, qual é a sua avaliação daquilo? Foi uma grande injustiça? Houve alguma falha da sua parte? Qual foi a sua avaliação depois da reflexão que você fez com relação àquele incidente do Grande Prêmio do Japão? Que você ganhou e não levou. Foi uma situação extremamente desagradável, que teve como consequência quase o meu abandono da Fórmula 1 e de corridas. O porquê do acidente, culpa de quem e as consequências após as medidas que foram tomadas. Tudo isso foi muito polêmico, né? E se quiser falar sobre isso, vai falar horas e horas e não vai sair muito do assunto. Então eu prefiro ir mais pegar pelo lado que foi uma situação desagradável, infeliz, e as consequências foram desastrosas para todo mundo. Para mim, para o próprio Prost, para a Fórmula 1, para os dirigentes. Mas é uma situação que passou. Está marcado, não vai deixar de desaparecer na minha vida. Ficou marcado, mas ficou para trás. E eu, dali, tirei uma reta bem longa para frente, no futuro, e estou olhando lá no ponto, bem distante, no futuro, e prefiro deixar esse passado apenas como uma experiência de profissão e uma experiência de vida. O episódio, de alguma maneira, foi útil, talvez, na sua
na sua formação profissional como piloto e até como ser humano? Porque foi um momento de conflito. Você teve aí 2 ou 3 meses de reflexão profunda a respeito do episódio. Contribuiu nesse sentido para o seu amadurecimento, muito. uma experiência de vida? Foi meio sofrido, mas valeu. Hoje dá para dizer que valeu, porque com certeza disso tudo tirei muitas situações, muitas lições que devo usar no futuro. Nesta temporada de 1990, o fato do Alain Prost não estar mais na sua escuderia facilita a vida do Ayrton Senna? Permite ao Ayrton Senna ter a certeza da vitória do bicampeonato em 1990 ou não faz nenhuma diferença? Essa resposta você vai ter no final de 90. É imprevisível. É óbvio que o clima na equipe em 89, sobretudo do meio de maio para frente, ficou muito difícil para todo mundo, para mim, para ele, para os engenheiros, para todo mundo. E a saída dele foi inevitável. Então a equipe vai restabelecer um pouco mais de equilíbrio interno com o Berger, o que é importante, mesmo para a sua motivação de trabalhar no dia a dia e tudo mais. Mas, tecnicamente falando, é difícil prever, porque os carros vão mudar muito, é imprevisível que a Ferrari, de repente, se torne, às vezes, melhor que a própria McLaren, e a Ferrari, aí tendo um piloto do gabarito do Prost, se torne um páreo difícil de bater. Mas, seja como for, vai ser um campeonato muito disputado. Com o Prost na Ferrari ou fosse na McLaren, vai ser um campeonato muito disputado. Se você fosse convidado, você sentaria-se à mesa junto com o Prost para jantar? Não. Ayrton, a sua avaliação sobre Nelson Piquet? Um grande piloto, os resultados falam por si mesmo. 3 títulos mundiais. Um grande piloto. Qual o maior erro que você cometeu na sua carreira? Se é que houve um grande erro. Existiram muitos, não o maior ou alguns, muitos, porque é errando que a gente aprende, né? Principalmente errando ali mesmo, não ouvindo dizer, mas experimentando na própria carne. Às vezes, ter entrado de boa fé em algumas situações e sair machucado. Mas isso, na verdade, é um reflexo da minha própria personalidade, da minha educação. De primeiro acreditar para depois desacreditar. E embora eu lute muito contra isso e tenha mudado muito a minha atitude, sobretudo na minha profissão, ela sempre acaba falando mais alto porque é a minha personalidade. Talvez esse seja o meu maior erro. Qual foi ou qual é o maior piloto de Fórmula 1 de todos os tempos? Provavelmente o Fangio, pelas suas próprias conquistas, 5 títulos mundiais, tantas vitórias, né? O Brasil tem 2 autódromos com o nome de Nelson Piquet e um autódromo com o nome de José Carlos Patti, mas nenhum autódromo com o nome de Emerson Fittipaldi e de Ayrton Senna. O que está errado? Não, nada de errado. Na verdade, eu particularmente sou contra ter o meu nome no autódromo, porque eu acho que esse é o tipo da homenagem que só deve ser prestada a partir do momento que a gente não está mais aqui e se realmente contribuiu para aquela atividade. Então eu não acho correto o que existe nome, não é seja o Emerson ou eu, o Piquet, não importa o nome, mas um determinado esportista que ainda está em atividade tem um nome de um autódromo. Eu não sou a favor. Inclusive existe um movimento em Goiânia para colocar o meu nome no autódromo de Goiânia. E eu particularmente fui contra desde o início, porque eu não reconheço isso realmente como uma coisa correta. Além do que, se você pensar, a gente tem um Chico Landi. Não, é absolutamente. Não, apenas uma questão de princípio. E a gente tem um Chico Landi, que foi um grande homem, né? Contribuiu tanto para o automobilismo da gente, e ele não tem um autódromo no nome dele. Ele deveria ser aquele que deveria ter o nome no autódromo, e não eu, Emerson, ou seja lá quem for. Quem sabe o pessoal de Goiânia aceite a sugestão e dê o nome do Chico Landi para o autódromo. Eu acho que antes de mim, o Emerson, ou outros pilotos que estão aí em atividade, tem muita gente aí por trás que está passando sem que se perceba.
Qual a opinião do Ayrton Senna sobre ecologia, sobre meio ambiente? Ele é o equilíbrio da nossa vida. Se aqui nessa praia a água tivesse poluída com óleo ou com esgoto, qual seria o divertimento de estar numa praia, não podendo entrar na água? Eu ia ficar frustrado. Todo mundo ia ficar frustrado de não poder entrar no mar. Um sol lindo, calor, você não poder entrar no mar. Pescadores não poderiam ter seus alimentos. Exatamente. Então, existiria já um desequilíbrio por aí. Falando muito assim, superficialmente, né? Se vai numa floresta. Quando você chega lá, você percebe que não tem passarinhos, ou não tem bichos, não tem animais. Aquilo tudo é uma floresta negra, né? Sem vida. A essência da vida vem da ecologia, vem da natureza. E, infelizmente, o homem, grande parte dos homens, né, e sobretudo no Brasil, não tem essa consciência ainda. A gente vê tanta devastação. E, por sorte, é tão grande essa natureza, é tão rica, que ela ainda permanece viva, ela ainda luta e vai sobrevivendo, mas tudo tem um limite. E se a gente, todos nós, não são os outros, somos todos, se a gente não contribuir de alguma maneira para que o povo tenha consciência da natureza, da importância para a vida nossa própria, o preço que vai se pagar daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, vai ser muito caro. Mas também é uma questão de disciplina, uma questão de educação, de cultura. Está certo que mesmo nos países mais avançados existe também muita agressão à natureza, só que existe uma agressão mais controlada. No Brasil ela é totalmente descontrolada, é uma bola de neve morro abaixo, né? E é muito importante que aqueles que têm o poder hoje, que vão ter daqui para frente, tenha um carinho especial com esse assunto, porque vai determinar o nosso padrão de vida no futuro. Não só o meu, como da minha futura família, dos meus filhos e assim por diante, de todos nós, né? Você se engajaria numa campanha em defesa do meio ambiente, em defesa da natureza, ou eventualmente já tenha até se engajado num desses movimentos? Toda e qualquer campanha que seja para o benefício da comunidade, das crianças, da saúde, do bem-estar, se eu, como esportista, tenho uma posição de crédito, de credibilidade, as pessoas, quando me ouvem falar, acreditam que eu estou falando mais do que uma outra pessoa, por que eu não, então, dar essa pequena contribuição minha para melhorar alguma coisa, que não vai ser para mim só, vai ser para todo mundo. É uma obrigação, inclusive, que a gente tem, não só eu, como qualquer pessoa que tem uma vida pública. E é algo que tem que ser levado à frente. Então, toda e qualquer campanha que venha a ser elaborada no sentido de se construir, ela é sempre bem-vinda e se torna até um desafio de você participar e fazer bem feito, inclusive, para que tenha o efeito necessário.